Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passei na Imigração, trazendo de volta o quadro Passei na Imigração News, com as notícias aqui para vocês. Infelizmente o quadro tá voltando aqui com uma notícia ruim para quem tá planejando aí o intercâmbio aqui para Irlanda, né? Que tá para chegar aí em breve, né? Ou para quem ainda tá na fase de planejamento. Então o que aconteceu? Mais uma vez o governo irlandês decidiu aumentar a comprovação financeira para quem vem aqui estudar, né, na Irlanda. Então, a última alteração que a gente teve aí foi em setembro do ano passado, em que aumentou de 4.500 para 4.680, que é o valor atual, né, da comprovação financeira, e agora a comprovação foi aumentada para 6.665 euros. Então, aumentou aí praticamente 2.000 euros, gente. E essa alteração vale para quem chegar a partir do dia 30 de junho desse ano. Então, assim, tem praticamente 3 meses até essa mudança ser efetivada agora, que vai subir dos 4.680 para os 6.665 euros a comprovação. É pouco tempo, né, gente? Para o pessoal que já estava aí na preparação, né? A gente sabe que para juntar esses 2.000 euros aí no Brasil não é fácil, né? Porque a moeda também brasileira aí é muito desvalorizada. Então a gente, né, infelizmente tem que trazer essa notícia aqui para vocês poderem fazer aí as mudanças no seu planejamento, para vocês já ficarem cientes. Mas essa é uma notícia que a gente não gostaria de estar trazendo para vocês, ainda mais num prazo de tempo tão curto entre a última alteração, que foi agora em setembro, e de um aumento desse de quase 2.000 euros, né? Então acho que ninguém esperava, né? Ninguém sabia que isso ia acontecer e a gente ficou sabendo disso ontem à noite. Então, assim, qual foi a mudança, né? Se você entrar no site da imigração, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, né, para o site da imigração, vocês vão ver aí que os valores para cursos que dão direito a 8 meses ou menos, né, de visto, que é o caso dos cursos de intercâmbio de línguas aqui, os intercâmbios de inglês, né, passou de 4.680 para 6.665. E para os cursos que dão direito a mais tempo de visto, né, como os cursos universitários, o valor que era de 7.000 euros de comprovação financeira passa a ser de 10.000 euros. Então, não teve muita justificativa, né? Eu não vi por que aumentaram, mas normalmente a justificativa que se dá é por conta do aumento do custo de vida aqui na Irlanda, que a gente realmente vê, né, que tem uma inflação e tudo, mas dessa vez foi aumentado 2.000 euros de uma vez só, em um curto espaço de tempo aí desde a última alteração. Acho que não foi só isso, não. Acho que eles devem estar também querendo controlar um pouco a entrada de pessoas aqui, de estrangeiros no país, né? Porque a gente sabe que muita gente acaba vindo aqui para a Irlanda como intercambista, né? Então, para tentar aí, talvez, dar uma segurada no problema das acomodações, né? Que continua sempre, né? Cada vez pior, né? Os custos aqui de acomodação, os aluguéis estão cada vez mais altos, principalmente aqui na região de Dublin, né? Mas na Irlanda como um todo, talvez estejam fazendo mais essa alteração aí para poder dar uma segurada também. Porque quando a gente lembra, né, que os temas mais cobrados aqui por parte da população nas últimas eleições aqui internas na Irlanda foram a questão da imigração, imigração ilegal, né, principalmente, mas a imigração no geral, tá? A quantidade de entrada de estrangeiros no país, né? E também a questão da acomodação, né? Do custo de vida alto, muito por conta dos preços abusivos aqui de aluguéis, né? E de venda, né, das casas e apartamentos aqui na Irlanda. Então, talvez o governo esteja fazendo isso para tentar dar uma resposta aí para a sua população de que vão dar uma segurada, que estão fazendo alguma coisa, né? Só explicando isso por termos de inflação, custo de vida, eu acho que não é por aí dessa vez, porque o aumento foi muito grande. Se eles tivessem aumentado simplesmente de 4.680 para, digamos, 5.000, né, tivessem arredondado aí, ok, até daria assim para entender que realmente é só uma questão de custo de vida. Agora, 2.000 euros em uma vez só, assim, com um prazo curto assim para essa mudança, que já é a partir do dia 30 de junho, acho que não é só, a explicação não é só essa aí do custo de vida, não. Então agora, né, quais são os efeitos disso, né, que a gente pode ver? Eu acho que o primeiro efeito aqui é o pessoal pensar se realmente ainda vale a pena, né, vir como intercambista aqui para a Irlanda, tá? Eu acho assim, a gente sempre aqui no canal recomenda, né, para as pessoas que têm como conseguir aplicar para uma cidadania europeia, talvez uma cidadania italiana, portuguesa, espanhola, que seja, né? Que corram atrás disso, principalmente se pensam em ficar aqui na Europa depois do tempo do intercâmbio, porque realmente vale muito mais a pena financeiramente do que investir no intercâmbio, ainda mais agora, né? Com essa comprovação aumentada aí, que só a comprovação já está em torno de 40 mil reais, né? Esses 6.665 euros, fora todos os outros custos de passagens aéreas, do curso de inglês também, né?
próprio curso, o preço do visto, né? E a cada 8 meses você tem que renovar esse visto de estudante, só dá para ficar 2 anos como estudante de inglês. Então, se você tiver a possibilidade de conseguir uma cidadania europeia, vá atrás disso para ontem, tá? Se você quer morar aqui na Europa. E também tomem cuidado, gente, com as escolas muito baratas, tá? Se vocês estão fechando o intercâmbio agora e vão vir aí talvez pro final do ano, alguma coisa assim, tomem cuidado com as escolas que são muito baratas, porque normalmente são as escolas que têm muitos brasileiros, então aumentando essa comprovação financeira aí, a tendência é que essas escolas acabem tendo menos alunos, certo? E se elas têm menos alunos, elas podem passar por dificuldades, tá? Isso já aconteceu no passado, de escolas fechando, né? E deixando os alunos na mão. Então tomem cuidado também com as escolas muito baratas, principalmente agora nessa transição agora desse valor muito mais alto de comprovação financeira, porque pode ter muita gente desistindo aí dos intercâmbios ou, né, gente se interessando menos pela Irlanda na questão do intercâmbio. Apesar de que, né, para intercâmbio de língua inglesa não tem muita opção, tá? Austrália também, os custos são muito altos, né? Até bem mais do que a Irlanda, né? Até recomendo que vocês assistam o vídeo que o Cauê fez, o Cauê da Enjoy, né? Enjoy Intercâmbios, ele tem um canal aqui no YouTube, e ele falou sobre esse aumento também agora da comprovação financeira e comentou, né, sobre algumas outras opções, né? Então, assim, teria Austrália, que está muito caro e também estão negando muitos vistos, né? Principalmente dependendo da sua idade, né, da sua condição aí de vida, eles estão analisando com bastante critério e estão negando muita coisa. Canadá também é muito caro, né? UK, né, o Reino Unido, não pode trabalhar e também é muito caro. Então, assim, você tem Malta, que também tem suas desvantagens em relação talvez a emprego, a salários, né, que você pode trabalhar, mas os salários são muito mais baixos do que aqui na Irlanda. Então, assim, não tem muitas opções, mas a gente sabe que também, né, mesmo a Irlanda ainda sendo uma das opções mais baratas, mesmo aumentando, né, esse valor da comprovação, a gente sabe que também não é nada fácil para quem ganha em real conseguir juntar toda essa grana que está custando agora o intercâmbio, né? E uma pergunta que eu vi muito aqui também é assim, por que eles então aumentaram o valor aqui da comprovação, mas não aumentam o número de horas, né, que são permitidas para os estudantes trabalharem, que teoricamente, né, pela lei, os estudantes só podem trabalhar 20 horas semanais, embora a gente saiba que praticamente todo mundo faz mais do que isso para conseguir sobreviver aqui por causa do custo de vida que é muito alto. Mas assim, gente, vocês têm que entender, quem está falando sobre isso, que o governo aqui não está muito preocupado em relação a visto de estudo, né? Eles não estão preocupados se as pessoas vão conseguir imigrar usando o visto de estudo. Não é esse o objetivo do visto de estudo. O visto de estudo é para estudar, né, ficar um tempo aqui na Irlanda e ir embora. Então, esse bônus aí que você tem de poder trabalhar durante o intercâmbio é para complementar a renda, mas não é para ter a renda inteira para você sobreviver aqui, pelo menos isso no pensamento do governo aqui da Irlanda e de vários outros países, né, porque a maior parte dos países, eles nem permitem que o estudante trabalhe, tá? A Irlanda é um destino popular aqui justamente por isso, porque tem a possibilidade de trabalhar durante o intercâmbio para conseguir ajudar a custear, né, a sua estadia aqui no país. Mas para quem já pensa em vir para imigrar mesmo, né, usa o intercâmbio como porta de entrada aqui, já pensando numa imigração, realmente fica muito complicado, né? A gente sabe que as condições estão cada vez piores aqui na Irlanda para isso, tá? Então, se a sua ideia é só vir para estudar, ficar um período e voltar, a Irlanda eu acho que continua ainda sendo um bom país, um bom destino, mais caro, né, do que estava antes, mas ainda é um destino ok, né? Agora, para quem usa o intercâmbio como imigração, realmente tem que se planejar muito bem e eu diria que já tem que se qualificar em alguma coisa aí no Brasil que já te dê uma perspectiva de conseguir um visto de trabalho mais para frente, né? De conseguir bons empregos aqui. E principalmente, gente, não vir com inglês zerado também, tá? Porque a gente sabe que o pessoal vem para cá para estudar, às vezes vem com inglês praticamente zero, mas a gente sabe que é muito complicado, assim, essa questão de aprender o inglês de forma rápida. Mesmo que você tá aqui, você não vai aprender da noite pro dia, demora, as suas opções de emprego são muito mais limitadas se você não domina um pouco do idioma, né? Digamos assim, pelo menos um nível intermediário, né? E se você pensa em imigração mesmo, se qualifique ainda aí no Brasil, em alguma área que esteja com demanda aqui na Irlanda ou na Europa como um todo, né? Então, talvez alguma área da área de saúde, da área, talvez engenharia, tecnologia da informação, né? Que são áreas aqui que têm uma boa oferta de empregos e pagam salários bons até, né? Para quem não tem qualificação no Brasil, não tem domínio do idioma, pelo menos num nível intermediário, olha, eu acho que fica cada vez mais inviável, né? Essa questão de usar o intercâmbio para tentar ficar aqui
durante muito tempo, né, para imigrar mesmo. Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje é isso, é a notícia e o comentário aqui, né, para vocês poderem refletir um pouco aí se ainda vale a pena, né, no seu caso, né, na sua realidade, se ainda vale a pena manter a Irlanda aí no seu plano com esse aumento gigantesco aí, eu diria, né, da comprovação financeira. Tudo bem que a comprovação financeira não quer dizer que você realmente vai usar esse dinheiro todo, mas você precisa dar um jeito de comprovar que você tem ele em conta, né? Quando você entrar aqui no país e quando você for lá fazer a entrevista do visto, tá? Espero aí para quem esteja se planejando, quem que consiga aí adaptar o seu plano, consiga guardar uma graninha a mais, talvez pedir ajuda de alguém aí para dar um auxílio aí nos primeiros meses aí com uma grana, né? Venham, né, sempre conscientes, sempre muito bem preparados, porque a situação está cada vez mais difícil, principalmente para os intercambistas, tá, gente? Valeu, galera, muito obrigado. Quem gostou aqui, se inscreva no canal, deixa o like aqui para o canal continuar crescendo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!